Olá, você que está chegando por aqui. Espero que a sua vida seja grandemente abençoada. Nós seguimos por aqui com o nosso desafio e hoje é o dia 72 da nossa leitura da Bíblia em 365 dias. Vamos iniciar já a nossa leitura, capítulo 25, 26, 27 e 28 do livro de Gênesis. Acompanhe comigo. Gênesis, capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. E deu-lhe à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Joquizã gerou Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidá e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente de Mamre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Beer-Lahai. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbel e Misão. Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou. E morrendo, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome de Esaú. E depois
saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele estivesse ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar nesse homem ou essa mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que seus servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelo nome que o chamara seu pai.
Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou Reobote e disse: Porque agora nos largou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceram-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me repeliste de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Que não nos faças mal, como nós te não temos tocado e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: Temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú de idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Capítulo 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei dele um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes de sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim, trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz, e vai, trazemos.
E foi e tomou-os e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois, tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos, cobriu as mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E a abençoou. E disse: És tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isto perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beije-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai. E disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu vieste, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoe-me também, a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação
será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do seu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Capítulo 28. E Isaque chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma nação de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de suas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim, despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando-o lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho te falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus,
e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu, em paz, tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje e eu te espero na próxima leitura. Até lá!